Sonda-me, Senhor, e me conhece. A partir de agora, você vai ouvir o programa Mergulhando nas Escrituras, com Valdir Silva. Forma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, então. O Evangelho de Lucas. Não sejamos como o homem tolo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo a desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas 6,49. Esses dias alguém me perguntou: por que algumas pessoas não valorizam a comunhão no corpo de Cristo e suas vidas, mesmo depois de serem batizadas, continuam as mesmas, isto é, sem mudança de vida? Minha resposta: há pessoas que até foram imersas, mas apenas tomaram banho, mas não houve conversão verdadeira, uma vez que as motivações foram erradas. A morte de Jesus na cruz por nós, para nos livrar de nossos pecados, sem que houvesse qualquer outra solução, deve ser a grande motivação para nos tornarmos seus discípulos. Quando fazemos isso, construímos nossa casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Porém, a rocha ser Jesus significa que iremos, após imersos nas águas, utilizar o poder do Espírito Santo para praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Portanto, vão e façam discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Na reflexão de ontem, abordei a pessoa cuja vida é firmada sobre a rocha. O texto de hoje fala do homem chamado de insensato ou tolo, no texto paralelo de Mateus 7,26. Aquele que ouve as palavras de Jesus, mas não as põe em prática. Após o batismo, são muitos os ventos, as águas e tempestades que baterão com força em nossa casa espiritual. Porém, a casa, representada pela pessoa motivada por amor a Jesus e que, por isso, procura na palavra dele a maneira de lidar com as tempestades, somente esta permanecerá em pé. São tantos os ensinos que o Mestre nos dá. Lutar contra o pecado numa guerra séria. Marcos 9, 43 a 48. Não amar mais os valores deste mundo sem Deus. 1 João 2,15. Fazer questão de congregar com os irmãos, ajudando-nos uns aos outros a permanecermos firmes. Atos 2, 46 a 47, 20, versículo 7 e Hebreus 10, 25. Outro mandamento importante é confessar Jesus às pessoas. Mateus 10, 32 e 33. Isso acontece quando vivemos dentro dos padrões de Deus, mesmo contrariando os que nos odeiam, e em especial quando pregamos a palavra de Deus. Uma das armas de Deus para nos manter firmes no dia mau. Efésios 6,13. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Assim, se a pessoa, depois de batizada, não lê, não estuda, não reflete e não medita na palavra de Deus com regularidade, fica ignorante quanto à maneira de Deus para lidar com os ventos e tempestades da vida. Assim, procura conselho entre pessoas não convertidas, nas ciências humanas como a psicologia e a sociologia, sem submetê-las à palavra de Deus. Essa pessoa torna-se presa fácil do diabo, e qualquer vento, até mesmo o vento de doutrinas erradas, a atinge e derruba sua casa espiritual. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4, 14. E mais,
A responsabilidade é da pessoa e também de quem a ensina, conforme as Escrituras nos dizem. Não podemos suavizar ou tornar mais rigorosa a mensagem de Jesus. Devemos pregar somente aquilo que o Senhor nos ensina. Se a pessoa não aceita, não é motivo para mudarmos ou relativarmos seu valor. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Quando dizemos no momento de descermos as águas que seríamos fiéis a Jesus até a morte, isto pode significar décadas e décadas seguindo a Ele e enfrentando as tempestades da vida. Se a motivação é qualquer coisa que não seja Jesus e nosso desejo de obedecê-lo, tenhamos a certeza. Nossa casa espiritual está sem alicerce, pois qualquer outro que não seja Jesus e sua palavra não terá força para nos manter em pé até a vinda do Senhor. Portanto, vigiem em todo o tempo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21:36. Não sejamos, portanto, como o homem tolo retratado no texto de hoje. Seu fim é a perdição. Sejamos sábios, mantenhamos nossos olhos em Jesus, encantados com a pessoa dele e desejosos de aplicar o jeito dele em todas as áreas de nossa vida, especialmente nos ventos, águas e tempestades que baterão com força sobre nós. Boa leitura. Lindo és meu mestre, lindo és meu mestre, lindo és meu mestre, Rei do céu da terra, ó homem Deus, Senhor Jesus, teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz, flores do campo, como sois tão lindas, sois o esplendor de prados mil. Mas Cristo é belo, mais puro e lindo, é sempre meigo, bom, gentil. Lua, como és linda, sol também és lindo. Quão divinal é vossa luz, mas há um brilho mais claro e santo, o brilho do Senhor Jesus. Lindo és meu mestre. Olá, bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez estar nesse canal, podendo falar um pouco da palavra de Deus.
que hoje você esteja na paz, da alegria que somente Deus pode assim nos dar. Meu nome é Valdir, você me conhece, e hoje eu quero trazer mais uma mensagem, mais um texto da palavra de Deus. Vamos já direto a ele. Hebreus capítulo 13, versículo 4, é o texto que nós vamos assim falar, do nosso texto principal. Quando Deus criou o ser humano, a Bíblia diz que Deus, ao criar, ele apreciou a sua criação e diz que ele disse que tudo era bom. No versículo 31 de Gênesis, capítulo 1, depois de encerrar toda a sua criação, viu Deus que tudo era muito bom. Não somente era bom, mas era muito bom. E Deus fica com aquela alegria, aquele orgulho santo ao ver tudo aquilo que ele tinha criado. Então, tudo que Deus criou é bom. Quando o pecado entrou no mundo, em Gênesis capítulo 3, aquilo que era bom, tudo que era bom acabou sendo desvirtuado por causa do pecado que entrou no mundo. E hoje nós vamos falar sobre sexo. Nosso tema hoje, sexo e santidade. O sexo foi algo criado por Deus. Já fazia parte do plano dele, não somente para a procriação, mas também para a comunicação, para lazer, para a alegria entre assim o casal, Adão e Eva, e depois todos os seus descendentes. O nosso texto, o livro de Hebreus, resume um pouquinho sobre como Deus vê o sexo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, a sexualidade humana é um mistério, é diferente da sexualidade entre os animais. No reino animal, por exemplo, é normal a poligamia, uma vez que o sexo ali objetiva somente a reprodução das espécies. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, para o ser humano, o sexo é algo santo, separado, sagrado. Ao contrário do que diz uma cantora popular, Rita Lee, que ela diz que sexo é pagão, o amor é cristão. Ela diz: amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Não, falou bobagem, desculpa, falou bobagem. Deus, quando criou os seres humanos, assim, fez toda a sua criação, criou assim os animais, e nós percebemos que Deus deu autoridade para Adão dar o nome para esses animais. Porém, Deus não escolheu nenhum animal para ficar com Adão. Uma das maneiras do sexo ter sido desvirtuado é exatamente o que é chamado de bestialismo, que é quando um animal inocente é assim tomado por um ser humano. Bestialismo, algo que é totalmente contrário à vontade de Deus. Então Deus cria a mulher e diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Essa só carne tem várias maneiras, tem várias aplicações, né? Uma só carne de alma, uma só carne e objetivos, mas uma só carne tem, vamos dizer, a aplicação principal, exatamente a união entre o homem e a mulher, através do sexo santo criado por Deus. É uma expressão de doação, uma expressão de amor, uma expressão de comunicação, até mesmo de recreação, divertimento. Tudo isso está englobado na ideia de Deus ter criado, assim, o sexo, ou a sexualidade humana, que é diferente do sexo entre os animais. Para Deus, o sexo reconhecido, legítimo, aprovado por ele, é apenas aquele entre um homem e uma mulher, só. Qualquer outro tipo de relação é pecaminosa, não faz parte da vontade de Deus. E mesmo entre homem e uma mulher, o sexo legítimo é aquele feito de forma assim monogâmica, um parceiro exclusivo um para o outro, até que a morte os separe. Existe um mistério, como eu falei, na sexualidade humana. Na ordem de Deus,
O casamento começa com o primeiro ato sexual entre o casal, que serão exclusivos um para o outro até que a morte os separe. E esse foi o plano de Deus. Infelizmente, muito maculado. Hoje em dia, sexo entre solteiros é uma coisa normal. No passado, quando um jovem saía com uma jovem, muitas vezes ela perguntava, uma dúvida é se deveria haver um pegar na mão da primeira vez, ou até mesmo um beijo discreto. Hoje em dia, muitos já saem se perguntando se já pode ter sexo no primeiro encontro. Então, nada mais é do que um desvirtuamento da ordem de Deus. A bagunça que esse mundo hoje em dia existe é porque Deus criou algo como o sexo, não somente o sexo, mas tudo que Deus criou, algo tão bom, tão legítimo, com o objetivo de dar alegria e prazer para o ser humano. E o resultado é que dá sofrimento, exatamente porque o ser humano em geral saiu do padrão divino. Ah, não é de estranhar que quando no namoro existe relação sexual, o rompimento sempre é mais difícil e doloroso, pois foi rompida uma barreira que somente no leito conjugal seria abençoada por Deus. Ele deixa bem claro, digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, sem sujeira, sem pecado, e o único leito conjugal, o único assim, ato sexual que para Deus é santo, inclusive é recomendado por ele, é entre o homem e a mulher. E isso após os dois assim decidirem deixar os seus lares, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, quando existe sexo fora, assim, antes do casamento, às vezes entre casais de namorados, foi rompida uma barreira. E por isso que o relacionamento, muitas vezes, mesmo quando um percebe que o outro não é a pessoa adequada para ela, às vezes por já ter tido relação sexual, por ter tido aquela ligação que deveria haver somente após o casamento, fica muito mais difícil romper. Claro, quero deixar bem claro que sempre há lugar para o perdão de Deus. Então, você que está me ouvindo, que talvez esteja namorando e já tenha rompido essa barreira, quero te falar que em Jesus Cristo sempre há a possibilidade de perdão e de um novo recomeço. Mas para você que ainda está se guardando, continua se guardando para algo tão bom criado por Deus assim no casamento. Nesse texto da carta aos Hebreus, o escritor inspirado, ele diz que o matrimônio deve ser honrado, ou seja, valorizado, bem como o leito conjugal sem mácula. Essa palavra leito conjugal, no original grego, seria melhor traduzido como no coito sem mácula. Deus aprova, Deus se alegra quando um homem e uma mulher se conhecem, vão assim trocando experiências de alma, de conhecimento, vão assim vendo o que tem em comum, e depois de algum tempo de namoro, noivado, percebe que é o momento de casar. Mas durante esse período, mesmo com todas as dificuldades que existem, mesmo com a mídia dizendo que deve ser feito antes, a mídia que infelizmente é governada por Satanás. A mídia nossa hoje, no geral, é governada pelo diabo. Então, mas o jovem e a jovem cristãos, eles decidem não ouvir a mídia. Eles decidem ouvir a palavra de Deus. Quando alguém consegue viver dessa maneira, com certeza vai ser assim abençoado por Deus, porque honrou a Deus, fez por causa de Deus. Entendeu que Deus quer um coito sem mácula, um leito sem mácula, sexo sem assim nenhuma impureza. Agora sim, pegando um pouquinho um gancho daquela letra da música daquela cantora Rita Lee, sexo fora ou antes do casamento é pagão, é invasão, é violência de uma pessoa para com a outra e de ambas para com Deus. Às vezes um força a barra para que o outro aceite. E mesmo que os dois queiram, é uma violência sem perceberem de um para com o outro. E para você que um dia confessou Jesus como Senhor de sua vida, assim, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é habitado pelo Espírito Santo, para você
ainda é mais importante porque o seu corpo, o nosso corpo, uma vez discípulo de Jesus, é habitado pelo Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo. Então, quando você consegue guardar-se puro até o casamento, tenha certeza que Deus lá no céu está alegre, está feliz, porque você conseguiu atingir aquilo que Ele deseja para todos os casais, todas as pessoas que nascessem. A vontade de Deus é essa. Como disse, quando às vezes nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus, claro, tem sempre o perdão dele pronto para nos abençoar, mas há sofrimento. Há uma barreira que foi ultrapassada. A melhor coisa que existe é não ter que ultrapassar essa barreira. E uma vez casado, homem e mulher guardam-se um para o outro. Não existe lugar para adultério. O texto diz que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não há lugar para adultério, não há lugar para uma outra pessoa. Por quê? Porque aquela mulher é a mulher da sua vida até que a morte separe. Aquele homem, mesma situação. Quando o casal consegue utilizar o poder do Espírito Santo e chegar virgem ao casamento, veja bem, virgindade não é essa maneira machista como a sociedade coloca, especialmente algum tempo atrás, em que virgem tinha que chegar só a mulher, o homem não. Não, o que Deus quer é que ambos cheguem virgens ao casamento. Certamente será abençoado por Deus de uma maneira especial. Especialmente se a renúncia ao prazer sexual foi uma forma de homenagear o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Quem faz assim está oferecendo a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 12, o versículo 2 nos ensina. Deixa eu contar uma história. Ouvi falar de um casal que depois de muita luta para não ceder seus desejos, quantas vezes ele teve que sair assim, bem, quase que enxotado pela mulher, porque estavam em uma situação que poderia chegar a um ato sexual. Quantas vezes ela teve que dizer não, ele também teve que dizer não. Quantas vezes evitaram ir para lugares onde ficaria mais difícil assim ceder aos desejos assim dos hormônios, do corpo. Eles conseguiram. Conta a história que na noite de núpcias, antes de se entregarem um ao outro sexualmente, eles se abraçaram, se ajoelharam e agradeceram a Deus por terem tido força para honrar um ao outro, especialmente para honrar o Senhor, o Pai deles. De fato, esperar até o dia do casamento para se entregar às delícias do sexo. Sim, sexo é algo maravilhoso, delicioso, gostoso, muito bom, mas esperar até o casamento é algo maravilhoso. No início é meio sem jeito. Um vai aprendendo com o outro. Aliás, quando os dois chegam virgens, é uma maravilha, porque nenhum dos dois tem experiência. Então nenhum dos dois vai ficar cobrando o outro uma performance melhor assim no leito, mas vão aprendendo um com o outro. E no começo é meio desajeitado, é meio complicado, talvez não seja tão prazeroso, mas vão aprendendo. Sem culpa, sem comparação, com alegria. E dessa forma, seus corpos permanecem santos, templos do Espírito Santo, dedicados a Deus e um para o outro, até que a morte os separe. Pois é, se você quer essa mensagem por escrito, pode entrar lá, igrejadecristo.net, que ela está escrita para você compartilhar, ler assim e compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira, você que talvez ainda não tenha Jesus como Senhor da sua vida, pense nisso. Os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus são sempre para o nosso bem. Parece que é um estraga-prazeres, mas não é. E para você que já é um discípulo de Jesus, que esse vídeo de hoje te incentive, seja como solteiro, seja como casado, como já uma pessoa casada, um homem, uma mulher casada, assim, a entender que seu corpo é templo do Espírito Santo e que deve honrar aquele que habita em você, o seu Senhor. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, sim, tu vai.
vais para Nova Jerusalém. Eu vou, sim, eu vou. tu Sim, vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Eu vou, sim, eu vou. tu sim, vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. O Evangelho de Lucas, a força do amor. E o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Lucas 7, 2-5. A história do pedido do centurião para que Jesus curasse o seu servo é uma história, em minha opinião, terna e com boas lições. Algo interessante é que na Bíblia, os centuriões são citados quase sempre. São pessoas boas e justas, começando pelo relatado no texto de hoje. Mas vejamos outros casos. Após a morte de Jesus, o centurião que guardava os crucificados disse a respeito de Jesus: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15, 39. Cornélio, o primeiro convertido a Jesus entre os romanos, era um centurião, a respeito do qual a Bíblia diz: era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Atos 10, 2. É também o centurião quem salva Paulo da morte na viagem a Roma, não somente salvando sua vida, mas de todos os demais presos. Atos 27, 43. O centurião, que é muito mais que um capitão, liderava uma tropa de elite, tendo sob seu comando um grupo de 100 homens, altamente treinados e obedientes, dispostos a tudo. Voltando ao relato no texto, chama minha atenção o quanto o amor une as pessoas. Amor aqui significa atos de bondade e cuidado pelo próximo, não o mero sentimento. O centurião era respeitado pelos líderes judaicos, algo não comum na época, já que ele representava o dominador, o Império Romano. Mesmo assim, os líderes judaicos vão interceder junto a Jesus e dizem, em outras palavras: ele é um bom homem que ama nosso povo e ajudou a construir nossa sinagoga. Por favor, ajude-o. O amor é a melhor forma para se conquistar alguém. Por isso, a força de um seguidor de Jesus para influenciar pessoas está no amor que demonstra por elas. A força e a violência dominam as pessoas apenas exteriormente, enquanto o dominador está presente. O amor influencia interiormente, mesmo com a pessoa longe. Alguém já disse:
Me ame e faça o que quiser comigo. Também é digno de elogio a preocupação do centurião para com seu servo. Numa época em que os escravos eram tratados como mercadorias, isto é, facilmente substituíveis, chama a atenção quanto o centurião estimava seu servo e desejava que ele recuperasse a saúde. Ainda quero destacar que os líderes judaicos pediram a Jesus com insistência que atendesse ao centurião, mostrando mais uma vez o quanto aquele homem era respeitado pela comunidade local. Esse texto faz-me lembrar do que Paulo diz na sua carta aos Efésios. Porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Efésios 2,14. Sim, a história do centurião, dominador, seu servo, escravo, e os líderes judaicos, dominados, numa época em que na maioria das vezes seriam inimigos, por causa do amor demonstrado pelo centurião, mostra pessoas que querem bem umas às outras. O centurião ama o seu servo e intercede por ele perante os líderes judaicos. Estes amam o centurião e intercedem por ele ao Senhor Jesus. Não é isso uma reprodução do que ocorreria na igreja de Jesus? Pessoas diferentes, de origens diferentes, inicialmente até hostis, podem se aproximar buscando o bem uma da outra. Que qualquer influência que venhamos a ter sobre alguém não seja por força ou violência física ou de palavras duras, mas que nossa força para influenciar esteja na nossa motivação de amar a Deus, amando ao próximo, especialmente nossos irmãos em Cristo. O amor deve ser um motivo para evangelizarmos. A pessoa deve perceber que não queremos o dinheiro dela, nem mesmo dominá-la, mas apenas levá-la ao senhorio de Jesus. Que somos dominados pelo amor de Cristo, 2 Coríntios 5,14. E isso nos motiva a insistirmos em falar com elas sobre o nosso Mestre. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus e levarmos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Boa leitura. Oh, sim, eu preciso de Jesus, de Jesus. Comigo habita Deus, a noite vem, as trevas descem, ei, Senhor, convém que me socorra a tua proteção. Vem fazer comigo habitação. Vem revelar-te a mim, Jesus Senhor, divino Mestre, Rei Consolador, meu guia forte, amparo e proteção. Oh, vem fazer comigo habitação. Se eu estiver nas trevas ou nas trevas, não há perigo andando com
com Jesus. A morte, a tumba não aterrarão. Oh, vem fazer comigo habitação. Oh, vem fazer comigo habitação.